não sabíamos o que iria acontecer no dia seguinte, nem conosco, nem com quem nós amávamos e nem com a nossa sociedade. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a cerimônia de 2025, em homenagem aos profissionais de educação física de nossa cidade, por iniciativa do Conselho Regional de Educação Física, em parceria com o vereador Marcelo Silva. Convidamos para compor a mesa e para presidir esta solenidade o autor da Lei nº 40 de 2017, que institui o Dia do Profissional de Educação Física em nosso município, vereador Marcelo Silva. Convidamos também o secretário municipal de Esporte e Lazer de nossa cidade, Fernando Vanin. Convidamos ainda o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, o CREF 4 SP, professor Rialdo Tavares. Convidamos o primeiro vice-presidente do CREF 4 SP, professor Ailton Mendes. No momento ele não se encontra ainda no nosso plenário, assim que ele chegar ele vai compor a nossa mesa. Convidamos agora o segundo vice-presidente do CREF 4 de São Paulo, professor Humberto Panzetti. Convidamos também o ex-vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física, João Batista Andreotti Tojal. E convidamos, por fim, o diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais do CREF 4 São Paulo, professor Paulo Sabioni. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Marcelo Silva para a abertura desta cerimônia. Boa noite a todos. Essa, eu falo que é a sessão que eu mais gosto de estar aqui. Que eu fico mais contente, mais feliz entre amigos, entre vocês, profissionais de educação física. Então, eu declaro aberta a presente reunião da Câmara Municipal de Campinas, que fará essa justa homenagem a vocês, profissionais de educação física. Nós agradecemos a presença de todos os conselheiros e delegados do CREF da 4ª Região de São Paulo e convidamos os presentes para cantar o hino nacional brasileiro e o hino da cidade de Campinas.
Novilho no Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve no colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o teu centros estrelado, e digam vem de louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Convidamos todos a tomarem assento. Neste momento, exibiremos um vídeo institucional do CREF 4 de São Paulo, em homenagem aos profissionais de educação física. Cada gota de suor carrega um sonho realizado. Paixão é transformar esforço em sorriso. O movimento é a nossa linguagem. O cuidado, a nossa missão. Educação física não é só profissão. É vocação. Somos movidos pela paixão de ver cada pessoa ir além do que acreditava. Porque quando o corpo se move, a vida floresce. Ser profissional de educação física é acreditar que o impossível se treina. Nossa paixão não cabe em palavras, mas cabe em cada movimento que inspiramos. Cuidar, ensinar, inspirar. Esse é o nosso legado. Com a palavra agora da tribuna, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos profissionais de educação física de nossa cidade, o vereador Marcelo Silva. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Fernando Vanin, secretário de Esportes, professor Rialdo Tavares, presidente do CREF, professor Ailton Mendes, primeiro vice-presidente do CREF, ainda não chegou, mas já fica aqui o meu registro, professor Humberto Panzetti, segundo vice-presidente do CREF, professor Paulo Sabione Periquito, diretor de Assuntos Legislativos Institucionais do CREF, vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física, João Batista Tojal. Queridos homenageados, todos os familiares aqui presentes, em especial minha mãe, meu filho Henrique e o meu pai, que sempre estava aqui acompanhando as sessões, né, Henrique? E hoje está aqui acompanhando, tenho certeza, mais de uma outra forma, mas sempre aqui comigo. Minha esposa aqui não pôde vir, e a Gabi, minha outra filha. Meu boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. É uma honra poder presidir essa sessão e fazer essa homenagem a vocês que cuidam da nossa saúde, do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida. Aqui em Campinas, eu tive a honra de ser o autor do dia que institui o Dia do Profissional de Educação Física. E não foi por acaso, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando que o esporte e a atividade física são pilares fundamentais na vida de cada um de nós. Vocês lembram durante a pandemia, né? Muitos tentaram reduzir a atividade física a algo supérfluo. E nós, junto com o CREF, junto com a ACAD, travamos uma grande luta. Apresentei e defendi o projeto de lei que reconheceu a essencialidade da atividade física. Porque sabia e sigo convicto de que a educação física é fundamental, não apenas para a saúde do corpo, mas também para hoje a nossa saúde mental. Vocês, profissionais, foram inspiração e força para toda a sociedade naquele período
tão difícil. Por isso, eu sou muito grato a todos vocês, ao CREF, à ACAD, por estarem ao meu lado naquele período tão difícil que foi. Vocês são a nossa motivação diária, incentivam, corrigem, acompanham, mas acima de tudo, acreditam no potencial de cada pessoa. E esse trabalho vai muito além das academias, das quadras, do campo. Ele ecoa dentro das nossas casas, porque cada vez que praticamos esportes, nós mostramos aos nossos filhos e às novas gerações a importância da disciplina, da superação e da busca por uma vida saudável. E eu falo com convicção disso, né? Hoje os meus filhos sempre me veem praticando esporte, eu sempre vi meu pai, minha mãe, meu pai, até os últimos momentos na quadra de basquete, jogando basquete desde pequeno, acompanhando ele. E hoje eu vejo meu filho, minha filha jogando tênis, tentando, né, Petreca? Tentando, né, Luciano? Tentando, né, Eusébio? Eu tentando jogar tênis. Aqui está o meu professor e o professor do Henrique, de educação física, o professor de tênis, professor da minha filha. Daqui a pouco ele vai estar ganhando de mim, não vai demorar pelo andar da carruagem. Meus professores de musculação, de futebol, enfim. Eu falo que as crianças vendo a gente praticar o esporte, a vida saudável, vai ser natural. E quando é natural de pequeno, né, a vida adulta, o ganho que você tem é extremamente significativo. Você reduz internações, você reduz atendimento médico, né? Você dá saúde, você dá energia. Eu, quando não faço meu esporte de manhã, eu piro. Segunda-feira caiu uma tempestade, o Henrique a mesma coisa, periquito. Parou de chover, ele falou, vou jogar bola. Avisou, não vai ter futebol, aquele dilúvio que caiu. E foi. Ele falou, papai, senão não ia conseguir dormir. Então é isso. Eu quero também destacar, nesse momento, um jovem talento que está aqui, que não é profissional de educação física, mas nos enche de orgulho. É o Felipe João Ricói, de apenas 19 anos. Ele é o único piloto de Campinas na Fórmula V. Em sua estreia já somou 2 pódios e 1 vitória, ocupando atualmente a 3ª posição no campeonato de Fórmula V Open 2025. Sua trajetória começou no kart, onde ele se destacou em testes de alto nível e agora se prepara para ingressar na Fórmula Delta, um passo estratégico para consolidar-se entre os principais pilotos do país. Então eu vou fazer essa homenagem aí na Câmara Municipal, entregando também o mérito esportivo para esse jovem, talentoso e futuro piloto aqui da nossa cidade de Campinas. Eu quero registrar também um especial agradecimento ao CREF, que sempre esteve ao lado do meu mandato. Vocês foram e são uma parceria essencial para compartilhar, apoiar todas as iniciativas voltadas ao profissional de educação física. Sem essa união, certamente nós não teríamos avançado tanto. Banzetti, Rialdo, Humbertão, muito obrigado por acreditarem, por me escolherem, né, para ser, vamos dizer, esse embaixador vereador do esporte. Muito obrigado mesmo, eu me sinto extremamente honrado. Por isso, a minha palavra hoje é de gratidão. Gratidão por vocês serem agentes de transformação na vida de milhares de pessoas. Gratidão por serem educadores do corpo, da alma e da nossa mente. Gratidão por inspirarem uma sociedade mais saudável, mais forte, mais unida. Recebam do fundo do meu coração esse reconhecimento, a minha admiração por vocês e a minha homenagem. Que possamos juntos continuar defendendo a educação física como aquilo que ela é de fato, essencial para as nossas vidas. Muito obrigado, parabéns e muito obrigado. Vocês merecem tudo e mais um pouco. Viva a educação física, viva vocês! Nós convidamos agora para as suas homenagens o 2º vice-presidente do CREF, Humberto Panzetti.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Marcelo, quando você vê uma casa de lei de uma cidade, da importância que Campinas tem, de reconhecer esse profissional que tem a responsabilidade de desenvolver qualidade de vida, saúde, inclusão social. Primeiro, uma homenagem especial a você. Hoje nós temos 170 municípios no estado de São Paulo que reconhecem a importância de cada um dos senhores que atuam e conseguem identificar a importância que cada um dos senhores tem para essa sociedade. Rialdo, meu grande parceiro, chegamos aqui nesse novo mandato, temos 4 anos aí para lutar, para defender essa profissão. Vaninho, um grande parceiro, né, do CREF, quando nós escolhemos, Campinas foi o primeiro município escolhido para ter uma seccional. Tojal, inclusive, levou o nome dessa seccional, foi homenageado na época, pela importância que ele tem à construção dessa nossa profissão, que infelizmente a todos os momentos há movimentos políticos absurdos, querendo nos diminuir, querendo nos fracionar. Ontem mesmo estávamos em Brasília, lutando contra isso, dessas PLs oportunistas em véspera de eleição, que tentam nos fazer menor. E a gente, de forma nenhuma, né, Rialdo, vamos permitir que isso aconteça. Periquito é meu irmão, estamos juntos desde a faculdade e aqui, tantos queridos professores, amigos, pessoas que eu tive a oportunidade, grandes atletas. Eu queria resumir esse evento com a palavra paixão. Eu acho que é paixão pela educação física, é paixão pelo esporte, é o que eu tenho certeza que move todos nós que estamos aqui, né? E ser homenageado pela sociedade, pelo município em que a gente trabalhou, fez e construiu, não tem preço. Ao mesmo tempo, eu sou muito grato a Deus e me dá a oportunidade de estar à frente de pessoas tão respeitáveis, né? Que fizeram tanto e fazem tanto pelo esporte, não de Campinas, não só do estado, mas desse país. E eu tenho um orgulho danado de grande parte dos senhores, além de tudo, serem amigos de uma vida toda. Então, Marcelo, agradeço do coração. Hoje somos 225 mil profissionais só em São Paulo. E os senhores foram escolhidos dentro desses 225 mil profissionais. Então, a importância dos senhores estarem aqui e tudo que os senhores construiu. A família que sempre esteve do lado, a sociedade que sempre apoiou. Então, parabéns para vocês, a festa de vocês, e muito obrigado e boa noite a todos. Convidamos agora à tribuna o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, Rialdo Tavares. Bom, boa noite, primeiramente, boa noite a todos presentes, homenageados, familiares. Marcelo, é o contrário, acho que a gente que recebeu você de presente da educação física, porque o que você faz aos profissionais de educação física, a bandeira que você levantou para nos defender, nos apoiar, ela não tem preço. Tem coisas na vida que a gente não tem preço, a gente só agradece e tenta retribuir isso para o próximo. A gente chama isso de corrente do bem. Então, eu acho que a gente que tem que muito agradecer a você. Vaninho, um grande parceiro, né? Secretário de uma cidade tão importante quanto Campinas. Panzetti, meu segundo vice-presidente. O Ailton acabou de me avisar que está preso num trânsito e, na verdade, num acidente que teve na estrada. Eu falei, venha com calma, né? Em nome deles, em nome do Periquito, eu agradeço a presença dos conselheiros, dos delegados que estão aqui, Lu, Vagnão, Evandro e todos os outros que estão aqui. Aqui em Campinas tem algo muito especial, fazer essa homenagem tem muito especial. A gente estava em Brasília ontem, volta amanhã, hoje fiz questão de estar aqui porque
Quando a gente olha os homenageados, eu vou pedir licença para me direcionar aos senhores, a gente vê várias gerações da educação física aqui. E a gente precisa falar um pouquinho, contar um pouco dessa história, dessa educação física, porque o Conselho vem de encontro, o Tojal está aqui, vai ser bacana poder falar isso, que ajudou a construir, e muitos dos senhores ajudaram a construir. O Conselho hoje faz 27 anos de profissão reconhecida, nós temos 27 anos da nossa profissão foi reconhecida. O que foi um grande salto, termos uma profissão reconhecida, porque isso coloca regras, isso coloca limites, isso mostra para a sociedade que nós somos uma categoria organizada, e eu não estou me referindo aqui à parte sindicalista ou não, mas na preocupação de proteger a sociedade daqueles que realmente vão atuar com técnica e saberão como trabalhar dentro dessa profissão. Alguns de vocês, e eu vou me incluir nisso, que eu tenho 39 anos de formado, nós éramos professores que nós tínhamos dois mercados de trabalho, né? Ou a gente ia trabalhar nas prefeituras, né? Ou a gente que cuidava dos esportes, ou a gente ia trabalhar nas escolas. O mercado era um mercado bastante restrito, bastante fechado. Alguns se atreviam a ir para o setor acadêmico, dar aula nas universidades e começar essa formação. E o Conselho, nesse turbulento, vem a regulamentação da profissão, e o Conselho de São Paulo nasce numa pequena sala embaixo do ginásio de Ibirapuera, com o número 0001 do registrado, e hoje a gente bate o número 225 mil registrados dentro desse Conselho, somente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje representa 1/3 de todo o sistema nacional, são 600 mil registrados, 225 mil, até um pouquinho mais, já deve estar chegando aí nos 230, porque tem os formandos do semestre agora, que se formaram no primeiro semestre, e a gente representa 1/3 desse sistema. Isso mostra a grandeza da nossa profissão. A gente sai daquele professor que muitas vezes foi reconhecido como dar a bola para alguém, né? No começo a gente era o professor que entregava a bola, era aquele professor que usava agasalho, usava tênis, era o bom vivant, mas o tempo foi passando e a gente foi profissionalizando a nossa profissão. A gente foi realmente ganhando espaço, provando com postura, com ética, com capacidade técnica, que a gente era muito mais do que isso. Aí a gente tem um grande boom no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, estoura todo o movimento do fitness, né? Começa esse movimento dessa busca ao corpo, esse movimento estoura, essas pesquisas se aprofundam na saúde, né? E a gente começa a ganhar um novo profissional de educação física que começa a cuidar de forma individualizada e que hoje a gente chama de mercado do personal trainer. E a gente passa a ser aquele profissional que cuidava do corpo das pessoas. E aí o tempo passa, a gente continua crescendo, a gente continua nos aperfeiçoando tecnicamente, nos organizando, e a gente se depara com uma pandemia que nos colocou dentro de casa e que praticamente fechou os nossos negócios. E quando eu falo negócios, né, os estúdios, as academias, a gente passa por um momento muito difícil, mas felizmente a natureza pôs a mão, né? E começam as primeiras pesquisas do Covid e mostram que as pessoas que eram ativas fisicamente estavam mais protegidas da pandemia. E aí a sociedade para e olha e fala, pô, e quem são esses caras que fizeram isso? E somos nós que fizemos isso. Nós estamos em plena ascensão no mercado e depois de muita luta, Marcelo ajudou muito, muita gente ajudou, que a gente precisava fazer com que as academias voltassem, que a atividade física voltasse, porque as pessoas ficavam correndo em volta da mesa da sala de jantar, porque era ali que tinha um espaço. E a gente sai dessa pandemia extremamente machucado, extremamente preocupado, o que seria das nossas profissões, o que seria da nossa profissão, o que seria do nosso mercado, e a gente sai extremamente fortalecido, porque a sociedade começa a entender que a atividade física era algo extremamente importante. Né? Principalmente depois da pandemia, a gente ganha um respeito da sociedade, porque a sociedade se conscientiza que aqueles profissionais que talvez entregassem as bolas, mudavam as vidas das pessoas. A semana passada, uns 20 dias atrás, eu estava fazendo uma entrevista com uma menina, uma profissional de educação física, jovem, chamei de menina porque era jovem, e ela conta uma história interessante. Ela falou, sabe por que eu me tornei, na conversa, ela falou, sabe por que eu me tornei profissional de educação física? Porque eu morria de vontade de jogar futebol de salão, mas naquela época, as meninas faziam aula numa quadra e os meninos faziam aula na outra quadra, né? E infelizmente,
era separado, eu não podia ir lá. E um dia a professora olhou para mim e falou: mas por que você está com essa cara? Eu falei: porque eu estou aqui, mas eu queria mesmo estar lá do outro lado daquela quadra com os meninos jogando futsal. E aquela professora, com uma sensibilidade que nós, profissionais de educação física, temos, porque o nosso negócio é gente que cuida de gente, né? Vira para essa menina e fala assim: vai, simplesmente assim, vai. Mudou a vida dessa menina. Naquele vai, ela rompeu qualquer tipo de preconceito, ela deixou que essa menina se sentisse à vontade, ali não tinha gênero, ali não tinha espaço, e essa garota se encontra naquele momento jogando futebol, e aquilo transformou a vida dela, e ela se torna uma profissional de educação física como ela é hoje. Se a gente começar a liberar o microfone aqui para cada um dos senhores, eu tenho certeza que cada um de nós fomos tocados por um professor de educação física que nos antecedeu. Eu não tenho dúvida que, se eu fizer essa pergunta para cada um dos senhores, um professor fez parte da nossa vida e mexeu com a gente, fez com que a gente olhasse para essa profissão, porque essa essência de ser professor, ela nasce com a gente. E a gente teve a felicidade de ganhar uma ferramenta chamada movimento. Essa ferramenta é através do movimento que a gente transforma a vida das pessoas. A gente deixou de ser aquele professor que talvez desse bola para sermos reconhecidos como profissionais da área de saúde. O único profissional da área de saúde que cuida da prevenção. Todos os demais cuidam da recuperação. Nós trabalhamos com a prevenção de saúde. Somos promotores de saúde. Somos promotores de um momento tão difícil, onde as doenças mentais estão tão fortes, presentes na vida das pessoas. Nunca se teve tanta ansiedade, nunca se teve tanta depressão, e nós somos capazes de provocar o hormônio da felicidade quando as pessoas fazem atividade física. É através das nossas instruções, através das nossas mãos, através da nossa técnica, que a gente provoca o hormônio da felicidade dentro das pessoas. E se isso não for transformar a vida de alguém, eu não sei o que mais transformaria. Essa transformação, esse profissional tão importante para a sociedade, nos coloca hoje em 132 vereadores do município de São Paulo, nos municípios de São Paulo. Elegemos em São Paulo 6 prefeitos. E se nós não ocuparmos bancadas, e precisamos fazer o Marcelo fazer educação física, a gente já falou quando ele vai se matricular, né? Talvez, não, eu falei para ele, não termina a carreira política na presidência, mas, né, dá para fazer antes, né? E precisamos ocupar esses espaços. Da mesma forma que nós estamos ocupando o real e verdadeiro espaço dentro da sociedade, com o respeito da sociedade. Porque somos agentes transformadores de vidas. Somos capazes de transformar vidas. Nós temos a única ferramenta na mão que entra na educação, que entra na saúde, que entra no esporte, que entra na inclusão, que entra em tudo. É por isso que somos tão especiais. A gente não briga com ninguém, a gente junta todas essas virtudes e oferece às pessoas. E é nisso que fazemos as diferenças na vida delas. O nosso negócio é gente que cuida de gente. O ano passado, aquele professor de educação física que entregava a bola, o ano passado foi reconhecido pelo governo brasileiro como a indústria do bem-estar. Hoje somos a indústria do bem-estar. Em 2024, a indústria brasileira do bem-estar faturou 4 bilhões de dólares. Esses números são reais. Esses números a gente discute na Euroactivity e na FHA dos Estados Unidos, porque o mundo está olhando para o nosso mercado. O que nós fazemos de tão diferente que nós nos tornamos tão fortes no mundo? E se o governo precisa olhar para nós, o governo só vai olhar, e isso não é nenhuma fantasia, se nós faturarmos e tivermos arrecadação de impostos. Precisamos ser uma cadeia produtiva e estamos provando que somos uma cadeia produtiva. Então, vejam que transformação aconteceu nesses últimos 27 anos. O Conselho tem esse papel. Eu, Panzetti, Lu, Evandro, Vagnão, que estamos aqui, somos apenas passageiros. Estamos no posto de conselheiros. Mas essa casa, esse conselho, pertence a cada um dos senhores. Os homenageados, as próximas gerações que virão. E a gente precisa entender que o conselho é o órgão que vai nos representar perante a sociedade, que vai nos dar o caminho e a luz para que a gente continue a crescer. O conselho é dos senhores. A nossa missão nessa gestão, muito já foi feito. Hoje nós somos 7 sedes nas grandes cidades. Campinas, em particular, foi a primeira sede fora de São Paulo.
Temos mais 6 espalhadas, mais 5, na verdade, São Paulo, Campinas e mais 5, e estamos muito próximos de estarmos dentro do Poupa Tempo. Precisamos nos aproximar dos profissionais de educação física, precisamos estar próximos da vida deles. Precisamos preparar um conselho para os próximos 27 anos, onde a inteligência artificial vem com tudo, onde a inteligência artificial dizem que ela vai destruir todas as profissões. Eu acho que falavam a mesma coisa da televisão nos anos 50, do rádio quando chegou. É só mais uma tecnologia. A inteligência artificial só potencializa aquilo que sabemos. Ela não é capaz de criar nada. Ela só potencializa aquilo que já existe. Mas ninguém vai tirar o tato de falar para um aluno e falar, vai. A inteligência artificial não vai ter essa sensibilidade. Dessa inclusão, desse cuidado que nós, profissionais de educação física, temos com os nossos alunos, com os nossos pacientes, seja o que for. Senhores, vir a Campinas fazer essa homenagem é algo extremamente honroso, porque a hora que começa a passar o currículo dos senhores nesse telão, ou pela fala, dependendo do cerimonial, realmente é de se tirar o fôlego. Uma cidade importantíssima, com universidades importantíssimas. Aqui nós temos professores universitários, ex-atletas, Polícia Militar, que eu não posso deixar de citar, que é a primeira escola de educação física do país, 1910, somos muito gratos aos senhores. E aqui nós temos pessoas técnicas, acadêmicas, práticas de todas as áreas, de todas as gerações. É uma honra poder estar aqui, é uma honra estar à frente desse conselho. Vamos levar esse conselho ao futuro, vamos levar esse conselho mais próximos aos profissionais de educação física, mas precisamos mudar alguns vocabulários, né? Alguns de nós aqui somos da época que nós dividíamos, mas nós precisamos aprender a compartilhar. Alguns de nós aqui usávamos um verbo que a gente fazia parte. Hoje nós pertencemos a uma comunidade chamada educação física. Muito obrigado pelos serviços dos senhores. Parabéns aos parentes que têm verdadeiros heróis dentro da família. E, Marcelo, de novo, agradeço por esse momento, de eu poder ter essa felicidade e a honra de homenageá-los. Parabéns a todos e uma boa noite. Com a palavra agora o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin. Boa noite a todos aqui presentes, familiares, homenageados. Fiquei até um pouco triste aqui, porque eu falei que ia falar mais que o Fux, aí falaram para não falar mais que ele, falar rapidinho, falar as coisas que são essenciais e falar a felicidade de vocês. Acredito que cada um tem a sua felicidade, o seu propósito está aqui. Comentar aqui a mesa, o nosso vereador Marcelo Silva, comentar também Rialdo, presidente do CREF, também o Panzetti, além de ser do CREF, também presidente da Bismel, qual eu pertenço, Associação Brasileira de Secretários Municipais de Esporte. Também nosso professor Tojal, uma história viva aqui na nossa cidade. Também o Periquito do CREF, que é um grande amigo e também faz muita luta para que o profissional de educação física tenha a sua essência e tenha esse valor que acho que essa homenagem carrega e faz isso uma noite especial para todos vocês. Eu acho que eu vou basear um pouquinho até no que o Rialdo falou, que ele falou na educação física, que é lá na escola, cada um no seu colégio. Só que a gente tem que lembrar que a educação física era a única matéria que não caía no vestibular e não repetia, né? Então a gente começa naquela sensação que é só brincadeira, que é só diversão, e depois que a gente vê que é uma questão mais séria, que é profissional, que tem seu intuito muito grande. O Rialdo também falou a questão de ser saúde, né? A gente podia pegar até o gancho agora, que a Sociedade de Medicina está colocando que todos são hipertensos, né? São pré-hipertensos, aí com 12/8 já é pré-hipertenso. Então vamos fazer atividade física, vamos fazer esporte, não precisa tomar remédio. Então vamos aproveitar esse novo protocolo e procurar os profissionais de educação física e começar a fazer uma atividade física direcionada para que a gente possa não ser mais hipertenso, como a Sociedade de Medicina fala. E a gente também fala muito, na Secretaria de Esporte, a gente comenta muito, que os profissionais de educação física,
além de ser ali dentro das 4 linhas, no tatame, nas águas, que sejam pessoas ativas, pessoas com vozes ativas na sua profissão. O Rialda mesmo falou 225 mil pessoas, que não seja só números, que sejam números potentes para poder defender a sua profissão, defender o que faz e seu propósito. E a gente sabe muito, muito mesmo, que essa profissão ela é transformadora em todo sentido. E até fiz uma brincadeira hoje no sentido de transformar, o Periquito vai gostar. A Léa, extremamente pontepretana, ela veio de verde hoje. E ela pode ver que transforma mesmo as pessoas e de uma forma terrível. Ela falou que não, mas é verde, não é o Periquito? Não está verde? Está verde. Então a gente sabe que o esporte, ele esse movimento aqui, ele tem uma transformação muito grande. E a Secretaria de Esporte tem esse papel de fazer essa transformação junto com nossos profissionais de educação física, que até uma semana atrás a gente abriu um concurso, depois de 12 anos, um novo concurso público para profissionais, que a gente sabe que é a força motriz da Secretaria de Esportes. Parabenizar então aqui ao vereador, mais uma vez, mais uma homenagem justa, e parabéns a todos aqui homenageados e todos os familiares. Obrigado. Teremos neste momento a entrega das honrarias aos profissionais de educação física de Campinas. Os homenageados recebem as honrarias pela contribuição de seus ensinamentos para o desenvolvimento, bem-estar e a conquista da saúde física e mental, além da formação integral do cidadão. Agora, o diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais do CREF 4 de São Paulo, professor Paulo Sabioni, conduzirá a entrega das honrarias. Pedimos, por gentileza, aos integrantes da mesa que desçam e se dirijam à frente deste plenário para a realização das entregas. Boa noite a todos. Fiquem tranquilos, meu discurso será curto e breve. Tá bom? Fica bem tranquilo. Não vou falar muito, podem ficar tranquilos com isso. Eu pus letra 16 e tive que pôr óculos. Então, vocês estão vendo a situação. Bom, é até difícil estar aqui, né? Porque eu estou entre amigos, né? Estou entre quase todo mundo aqui, eu conheço há mais de 30 anos. Tem alguns que não, o menino Felipe não, viu, Felipe? Fica tranquilo. Eu quero primeiramente cumprimentar todos os senhores os homenageados, cumprimentar os profissionais de educação física, muitos colegas meus de sala que estão aí, e cumprimentá-los todos na figura do cara que me inspirou a fazer educação física. O Rialdo falou, todo mundo falou de inspiração para fazer educação física. E eu fiz educação física inspirado em Pedro Pires de Toledo. O Pedrinho, professor de todos. Ele que me inspirou a fazer educação física. E também agradecer a presença dos conselheiros aqui, entre eles o Bruno Roberto, o Vagnão, o Evandro, a Lu, o delegado Juninho e todos mais que estão aqui. Vamos lá? A primeira homenageada que o seu marido virá receber por ela é Alcione Santos Barreto, profissional de educação física, atleta de bodybuilding profissional, única atleta da história a ganhar 3 shows profissionais em 2 meses, Portugal Pro, Romênia Pro, Alemanha Pro, terceira melhor atleta do mundo, a única atleta na história do Brasil a conseguir esse feito em 60 anos de Mr. Olímpia. Alcione Santos Barreto, e me parece que ela deixou um vídeo pela não presença dela. Olá, boa noite a todos. Me chamo Alcione Santos, sou educadora física na cidade de Campinas, atleta profissional. Acabei de sair de um campeonato aqui na Alemanha, onde eu consegui mais um título. Estou levando para o Brasil 3 títulos consecutivos, Portugal Pro, Romênia Pro e agora um campeonato na Alemanha chamado
Europa Pro. Estou muito feliz com a homenagem. Que Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado por vocês receberem o meu esposo para receber essa homenagem em meu lugar, por eu não estar presente. Mais uma vez, agradeço a todos. Sou muito feliz com o meu trabalho, muito realizada como atleta também. E que Deus abençoe. Um grande beijo a todos vocês. E o marido da Alcione é grande também, hein? Próximo homenageado, formado em Educação Física pela Faculdade Anhanguera em 2018, estagiou na Sociedade Hípica de Campinas no setor da sala de musculação. Atua como personal trainer desde 2018, atuando em academias como Bodytech, Companhia Atlética, a Academia, e atualmente está a horário integral com aulas particulares na Muscle World. Ele é Alex Querubim da Cruz. Giovana, o que tem de filho da PUC? Nossa Senhora! Ô Germano, ô Joaquim, a Bel deu aula para você? Formada em Educação Física pela PUC Campinas. Treinamento personalizado em spas e condomínio de Campinas. Aula de dança para crianças durante 25 anos. Personal trainer. Trabalha há 15 anos com educação física para habilitação e reabilitação de deficientes visuais. Trabalhou no Centro Cultural Braille de Campinas. Instituto Campineiro de Cegos e Trabalhadores, como professora de hidroginástica, musculação, alongamento, ginástica funcional, futebol e sapateado. Ela é professora Ana Jaqueline Hidalgo. Eu peço desculpa a todos os homenageados que eu dei uma cortada um pouco no currículo de vocês, senão terminaria a sessão de hoje 1h30 da manhã, tá bom? E como temos uma professora de deficientes visuais, eu vou fazer um protocolo dos deficientes visuais que eu deixei de fazer. Eu sou um homem branco, de cabelo loiro, cavanhaque, grisalho, 1,68 m, estou com um blazer cinza, uma gravata preta, camisa branca e calça preta. É um protocolo que a gente está se adaptando, logo, logo se tornará automático. Eles estão querendo, viu, pessoal, introduzir um cabelo grisalho em mim que só existe perto da orelha. Profissional de educação física, trabalhou em academias de renome de Campinas como Athletic Center, Germanos Physical Center, Fit Academia e Academia A, especializações em jazz contemporâneo, balé fitness, postural flex, RPG, pilates, treinamento para grupos especiais, power jump, body pump, body combat, body attack, jet pump, meu Deus do céu, e spinning. Ela é Ana Paula Bernardinetti. Olha lá, com torcida organizada. Pode gritar, Bernardinetti. Ai. Eu ponho o óculos para chegar aqui, olho para lá, vejo tudo embaçado, tá? É complicado, viu?
Graduado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas. Atua como terapeuta no setor de condicionamento físico do Centro de Reabilitação Luci Montoro, Barra Boldrini, Campinas, com foco em reabilitação motora, adaptação funcional e promoção da saúde. Também exerce a função de personal trainer e professor de musculação, com experiências de trabalho com crianças, adultos, idosas e pessoas com deficiência. Ele é o professor Daniel Machado Seixas. Palmeirense? Meu Deus. Caramba. Tô pasmo. Achei 2. Achei que não tinha 2. É por causa do Guarani. Formado pela Unip, professor da Escolinha de Futebol do Corinthians, professor e coordenador da iniciação esportiva em tênis na Sociedade Hípica de Campinas. Ele é o professor Eusébio Arlindo Garcia. Se eu errar a pronúncia de algum nome, por favor, me perdoem, principalmente pelo currículo aqui, me deu um certo temor de errar. Bacharel e licenciado em Educação Física pela Unicamp, faixa preta segundo Dan pela Federação Paulista de Judô, fundador e coordenador geral do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte, treinador de equipe de competição do Imbrade, professor de judô e coordenador de projetos sociais esportivo pelo Imbrade, treinador da equipe masculina de judô do estado de São Paulo, treinador da Seleção Brasileira de Judô Escolar. Ele é o professor Fábio Seiji Uchida Rodrigues. As novas gerações do judô daqui a pouco terão um homenageado aí que ou vocês foram aluno dele, ou do irmão dele, ou do pai dele. Também aqui é Cris, também aqui a velha guarda do judô está bem representada. Samir teve a honra de dar aula para mim. Vamos lá? Formado pela Universidade de Jaguariúna. 10 anos de experiência no setor corporativo com aulas de ginástica laboral, treinamentos e mini palestras, sendo 5 deles dedicados à empresa Laborfit. Professor de natação, iniciação de todas as idades de natação com auxílio psicológico. Professor de hidroginástica, professor de atividades aquáticas para pessoas com deficiências. Ele é o professor Fernando Aparecido Soares. Tirei o óculos porque se foi da FAGE, pode ter sido meu aluno. Quem é agora? Está dando tempo de passar as fotos? Próxima homenageada. Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Mestre em Educação Física pela FEF da Unicamp. Doutora pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Pós-doutorado pela PUC São Paulo. Docente da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas. Diretora da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas 2021-2025.
Suas aulas atuou em ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica para todos. Atuou também na área da educação física escolar por 17 anos, desde o ensino médio. Coordenadora e criadora do grupo Ginástica Anima da Unicamp. Ela é Giovana Regina Saroa. Professora. O próximo homenageado, graduado em Educação Física na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de tênis no Esporte Clube Pinheiros, professor de tênis na Sociedade Hípica de Campinas, atua com a modalidade tênis com crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Ele é o professor Gustavo Petreca do Rosário. Marcelinha, é seu professor ou do seu filho? Dos dois? Carrega uma mochila pesada da aula para você. Próximo homenageado, bacharel e licenciado em Educação Física pela Unicamp, mestrado em Biomecânica do Movimento e Esporte pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, faixa preta segundo dan pela Federação Paulista de Judô, participação como treinador e competidor no Open Quebec em Montreal, fundador e professor coordenador no Embrade. Atualmente professor de judô para crianças, jovens e adultos nos contextos de iniciação, participação, rendimento esportivo. Ele é o professor Gustavo Yuji Yoshida Rodrigues. Vai ter judô aqui, hein? Vocês sabem qual é o start para eu disparar? A máquina do Tanaka. Ele já bateu a foto, eu posso falar do próximo. Licenciado em Educação Física pela Calafiore, bacharel pela Unicesumar, professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, árbitro das modalidades natação, atletismo, xadrez e damas, auxiliar técnico na Associação de Esportes Adaptados de Campinas, na modalidade rugby em cadeira de rodas. Ele é o professor Jackson Mandelo de Avelar. Formação acadêmica e graduação em Educação Física em Anguera, Campinas. MBA em Saúde Integral. Pós-graduação em Saúde e Reabilitação. Voluntária no Centro Paralímpico Brasileiro, com foco em esporte adaptado e inclusão. Atuação em saúde ocupacional, promovendo qualidade de vida e prevenção em ambientes de trabalho. Especialista em gerontologia, com foco nas necessidades de idosos e pacientes transplantados. Ela é a professora Jéssica Gomes Salvador da Silva. Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
pós-graduação em gestão e supervisão de faculdade na Faculdade Intervale. Trabalha no efetivo na Escola Estadual Prefeito Antônio Costa Santos, onde desenvolve projetos de voleibol, futsal, dama, tênis de mesa e atletismo. Passagem como jogador de futebol pelo Guarani Futebol Clube e pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Professor do projeto ACDA, José Luiz Algodal Silveira. Bacharel em Educação Física, formado em 2012, professor de tênis da Sociedade Hípica de Campinas, professor de beach tênis na Vila Esporte Montemor desde julho de 2025, atuou em vários clubes como professor de tênis, entre eles Country Clube de Valinhos, Clube Andorinha de Campinas e Country Clube de Montemor. Ele é o professor Luciano de Almeida Souza. Formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduado em Ciência do Treinamento Desportivo, auxiliar técnico na Confederação Brasileira de Badminton no ciclo olímpico, treinador principal no ciclo olímpico de 2008 a 2012, até as Olimpíadas de Londres, professor e treinador de badminton na Sociedade Hípica de Campinas, é o professor Luiz Fernando Coutinho Martim, que eu tive a honra de ser colega de sala dele na pós. O pai deve ser o Marcelinho, o Ítalo não está aqui. Não foi o Marcelinho que chamou o pai aí? Não. Graduado em Educação Física pela PUC Campinas, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida, mestrado pela Unicamp pelo Departamento de Ortopedia, Reumatologia e Traumatologia, com estudo no equilíbrio muscular dos rotatores de ombro, dos flexores e extensores de cotovelo em praticantes de luta de braço. Mestre internacional de luta de braço concedido pela WAF, World Arm Wrestling Federation. Como atleta de luta de braço, obteve títulos brasileiros, sul-americanos e pan-americanos. Ele é o professor Luiz Gonzaga da Silva, Luiz Leopoldo da Silva Gonzaga. Amigo meu, há 40 anos eu erro o nome. Humberto Panzetti foi presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço por muitos anos. Teve o prazer de acompanhar a carreira do Leopoldo desde o começo. Agora eu tenho que falar com entonação, porque ele é graduado em Educação Física pela USP em 1971. Fiz questão de pôr, tá? Especialização em lato sensu e natação pela PUC Campinas. Graduada com a faixa preta pela Confederação Brasileira de Judô. E vou falar de novo, desde 83. Docente da Faculdade de Educação Física da PUC. Fundadora da Academia Cris Esporte. A Academia Cris Esporte está há 50 anos com as portas abertas. Nós que somos do ramo sabemos a dificuldade que é isso. Como atleta de natação, obteve títulos nacionais, atuou em diversas áreas da educação física, ministrando aula de natação, judô, pilates, ciclismo indoor,
musculação e ginástica aeróbica. Ela é a professora Maria Cristina de Camargo Penteado. Humbertão, vem aqui agora. Vem aqui. Tudo bem, Tanaka? Beleza. Formado em Educação Física. Atleta de natação internacional, classificada para os Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Docente da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, nas disciplinas aquáticas. Hoje trabalha dando aula de deep running e natação. Eu chamo a minha professora Maria Isabel Vieira Guerra. Foi sua também, né, Evandrão? Foi sua. O Evandro só colava, viu, Bel? Não sei como chegou ao mestrado e ao doutorado, viu? Colava. Nossa Senhora. Cris, obrigado por tudo que você fez pela educação física. Fotinho, Bel. Tá? Professor de Educação Física pela Universidade Metrocamp. Workshop Internacional de Tênis pela Confederação Brasileira de Tênis. Atleta de tênis com títulos internacionais. Professor de tênis no Tênis Clube de Campinas, ministrando aula para mais de 200 praticantes da modalidade. Ele é o professor Miguel Angel Coelho. Foi seu professor? Estudou com o Bruninho. Você não deu cola para ele não, né, Miguel? Professor Wagner está aí, né? Tá. Capitão da PM do Estado de São Paulo. Educação Física pela Universidade Salesiana. Concluiu também a pós-graduação em Biomecânica do Exercício pela Faculdade Bookplay. Possui Laurea de Mérito Pessoal em 1º grau e outorga da Medalha do Centenário do 8º Batalhão de Polícia do Interior. Ele é o professor Paulo César Belletti Júnior. Meu aluno, filho. Foi seu aluno? Ah, lá. Esse não dá para reprovar, né? Até eu que gostava de zoar teria medo. Brincadeiras à parte, agradeço a presença da corporação que tanto nos auxilia no dia a dia. Somos gratos aos senhores. Opa! Educação Física pela Unicamp. Pós-graduado em Fisiologia e Metodologia do Treinamento Esportivo pela Universidade Federal de São Paulo. 33 anos de registro com a faixa preta da Federação Paulista de Judô. Organizadora e professora do projeto de extensão de judô na Unicamp, supervisionado pelo professor Júlio Galvão.
técnica das equipes de base de competição da Associação Campineira de Judô. A primeira mulher Kodokan da região metropolitana de Campinas, sexto dan, ela é a professora Priscila Leite Cardoso Branco. Priscila foi professora do Ítalo, do meu filho. Formada na Unicamp, pós-graduação em Educação Física Escolar, pós-graduação em Treinamento Bioquímica do Exercício, Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, professora de Educação Física em escolas públicas e privadas de Campinas, professora de dança, personal trainer, atleta amadora e colaboradora do Bravos, e bugrina, Raquel Roseli Stefani. Raquelzinha foi professora do Cultura por uns 15 anos. Se eu tivesse na fiscalização do CREF, eu tinha puxado a orelha dela, que desde estagiária ela dava umas aulas lá, viu, Raquel? O velhinho aqui lembra, viu? Formado pela PUC Campinas, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida, mestrado em Treinamento de Alto Rendimento pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professor responsável pelo treino de força da dupla bicampeã brasileira e campeã sul-americana e campeã mundial de futevôlei Belo e Vinícius, personal trainer especializado em clientes oncológicos, geriátricos, bariátricos e grupos especiais, professor responsável pelo treinamento de força a idosos residentes no Lar dos Velhinhos de Campinas. É o professor Ricardo Guimarães Lemes dos Santos. Cadê o professor Caíca? Professor Caíca, o Vinícius, que ele foi preparador físico, é filho de Catatal. Opa. Professor do Clube Semanal de Cultura Artística desde 1989. Educação Física, numa universidade que eu tenho dificuldade em falar, Kokushikan, Universidade de Tóquio. Curso de Educação Física na Unesp de Rio Claro. Bacharel em Direito. Como atleta de judô, obteve títulos regionais, nacionais e internacionais. Técnico da Seleção de Campinas, até 2003, técnico da Seleção Brasileira Universitária, auxiliar técnico da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Tóquio. Homenagem, honra ao mérito pela Câmara Municipal de Campinas, honra ao mérito do esporte pela Câmara Municipal de São Paulo, professor da Unip. Ele é sexto dan, faixa vermelha e Kodokan, Samir Guedes Salomé. Vocês viram que as palavras japonesas eu falo bem rapidinho, né? Graduado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, graduado em Fisioterapia pela Universidade Paulista, doutor e mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, professor do curso de pós-graduação em triatlo na Unicamp, idealizador e coordenador nacional da pós-graduação em Endurance do Instituto Valorize, atuou como profissional preparador físico de futsal no Pulo do Gato de Campinas, preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol para Cegos, tricampeã paralímpica em Londres, autor do livro Treinamento de Força e Periodização para Modalidades de Resistência, Corrida, Natação e Ciclismo e Triatlon. Ele é o professor Sandro Rodrigues dos Santos.
Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Especialização em Educação Internacional para Lideranças no Esporte pela Escola de Esporte e Ginástica de Viborg, na Dinamarca. Não vou me meter a falar o nome da faculdade. Atuou por 10 anos como diretora da Associação Campineira de Ginástica Rítmica de Elite. Integrou a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Estética de Grupo, representando o país em competições internacionais. Atuou nos clubes de Campinas como Sociedade Hípica e Clube Campineiro de Regatas e Natação. Idealizadora da Copa RMC de Ginástica Rítmica, evento que acontece anualmente, sócia e proprietária do Centro de Ginástica Rítmica de Campinas. É a professora Thaís Cristina Gonçalves Martins. Nathalie. Tá. Formada em Educação Física e pós-graduada em Fisiologia do Treinamento e Nutrição Desportiva. Especialista em treinamento pelo COB. Mestrando em Biomecânica do Movimento do Esporte pela Unicamp de Campinas. Fisiologista da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Treinador de atletismo nos projetos da Orcamp, Instituto Vanderlei Cordeira de Lima. Como atleta de atletismo, obteve títulos regionais, nacionais e internacionais. É o professor Tiago Florencio Bueno. É o cara no atletismo, hein? Bacharel em Esporte pela USP, especialista em treinamento esportivo pela Unicamp, atleta campeão paulista da categoria e campeão mundial master, técnico de atletas medalhistas paulista e brasileiro, técnico de atleta campeão mundial master, especializado em avaliação biomecânica dos nados, palestrante em cursos de natação, especializado em técnica dos 4 nados. Ele é o professor Tiago José Vinhas. Formado pela PUC Campinas, árbitro de natação da Federação Aquática FAP. Curso avançado de treinamento funcional, curso de qualificação em hipertrofia e emagrecimento, MBA em gestão de saúde integral pela Universidade Corporativa. Atualmente atua como coordenador operacional da empresa Laborfit. Ele é o professor Wagner Alberto Finardi, a quem eu trago um abraço do dado. Após as homenagens, eu pediria que os senhores aguardassem um pouco para te fazer uma foto com todos os homenageados, tá? Eu posto no Instagram, marco vocês e vocês começam a me seguir. Combinado? Beleza. É um modo democrático de conseguir seguidores. Presidente, posso passar aos beneméritos? Vereador, posso passar aos beneméritos? Respeito é bom e conserva os dentes. Vamos lá. Vou começar por uma instituição. A gente, quando fala de beneméritos, são pessoas que fizeram muito pela educação física. E, às vezes, é até uma instituição que não propriamente dita, seja presidida por um profissional de educação física. Casa de Jesus, Os Ceareiros, presidente, senhor José Natalino de Oliveira, por favor. A Casa de Jesus
prima por realizar ações assistenciais de forma totalmente gratuita por meio de programas, projetos e benefícios dirigidos à família e crianças, adolescentes, indivíduos jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, sem distinção ou discriminação de qualquer ordem ou espécie. A instituição, o Serralheiro, surgiu um pequeno grupo em 1975 para dar assistência espiritual, educação, apoio material à comunidade de Campinas. O núcleo Mãe Maria está localizado na Vila Brandina, na região leste do município de Campinas, desde sua fundação, onde se concentra uma grande quantidade de famílias em vulnerabilidade social. A unidade atende 80 crianças e adolescentes no período contrário ao da rede formal de ensino, ofertando espaço físico seguro, contribuindo para o bem-estar dos participantes, auxiliando-os para a aquisição de novos conhecimentos. Desenvolve ações que contribuem para o acesso aos direitos sociais através do trabalho realizado via orientações, encaminhamentos e acompanhamentos dos participantes do programa e de suas respectivas famílias. Colabora indiretamente com a comunidade sobre os direitos e deveres de acordo com as normas do Código e legislação. Na área do esporte, o objetivo da área do esporte é proporcionar atividade de iniciação esportiva e lazer aos alunos matriculados no Núcleo Mãe Maria e outras crianças necessitadas residentes na Vila Brandina, colaborando com o fortalecimento dos vínculos nas relações na vida comunitária por meio de ações educativas e preventivas. Procuram complementar as atividades educativas através da prática esportiva, procurando aumentar a autoestima, respeito mútuo, a melhoria nas relações pessoais e uma maior integração social. São desenvolvidas atividades recreativas, futebol, basquetebol, capoeira e karatê. A entidade está registrada no CREF e os profissionais voluntários envolvidos nas atividades também possuem registros ativos. Contam com a parceria da Associação Atlética Ponte Preta Paineiras e da Associação Atlética Banco do Brasil. Parabéns à Casa de Jesus e Serralheiros. Eles têm atuação ainda na área de educação, da saúde e na área da assistência social. Aqui, for falar tudo, tá louco, a gente não acaba hoje. Wilson Macarrão, Pedrinho, Riete, todo mundo aí, muito obrigado por tudo que vocês fazem pela sociedade campineira. Nossa, é legal dar um benemérito para um amigo de juventude, né? Muito gostoso. Educação física formado pela PUC. Vou falar assim, 1980, na Dentro Cabravo. Professor de judô da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ex-PSEX. Fundador e proprietário e professor e diretor técnico da Germanos Physical Center. Idealizador e realizador do Congresso Saúde e Fitness no Colégio Coração de Jesus. Secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de Campinas de 90 a 2000. Presidente do Tênis Clube de 2007 a 2010. Faixa preta de judô, quarto dan, formado pela CBJ e Federação Paulista de Judô. Atleta com títulos regionais, nacionais e internacional. Ele é nada mais, nada menos do que o professor Sansei Joaquim José Germano da Silva. Joaquim Germano. Seu Sebastião deu aula para você, né, Samir? O Joaquim chegou a dar alguma aula? Como sem pai, né? Os clãs do judô de Campinas, né? Germano, Borges, o pessoal do Nipo. Fugiu o nome agora. Murayama.
o Irra. Grande Joaquim. A próxima benemérita não é profissional de educação física. Mas o que ela fez para a nossa profissão, poucas pessoas fizeram. Ela é advogada, formada pela PUC Campinas, pioneira no direito esportivo, quando ninguém pensava disso, que ela se formou em 80, ela começou a trabalhar com direito esportivo, área que sequer existia em Campinas. Foi diretora do DEMEFER, Departamento Municipal de Educação Física, Esporte e Recreação, sob a liderança do saudoso prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Se destacou nas organizações de campeonatos, elaborou regulamentos, estatuto de federações, leis esportivas, que lhe deram notoriedade nacional e internacional, organizando desde jogos regionais a torneios internacionais e militares. Diretora de esporte do Clube Regatas e Natação, gerenciando 28 modalidades esportivas, de 40 a 50 técnicos e centenas de atletas. Também atua como procuradora da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, de São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça Desportiva. Condecorada pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, com a Medalha de Honra ao Mérito da Presidência da República. Ela é a doutora Leia Silva Pinto Rodrigues. Obrigado por ter vindo de verde, Leia. Agora eu vou fazer uma pergunta. Depois todo mundo levanta a mão quem foi aluna dessa professora que eu vou chamar para receber o benemérito, tá? Quem foi aluno da Mari aqui? Então, ela é graduada em Educação Física, doutora em Psicologia, mestre em Educação, especializada em Motricidade Humana, graduada em Educação Física de novo, periquito, isso é ruim de redação, hein? Professora de Música e Teoria Musical, coreógrafa, diretora da Faculdade de Educação Física, criadora e coordenadora do CIAD, Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente, coordenadora dos cursos de extensão e especialização, professora de ginástica, dança e educação especial, autora dos livros Atividades Ritmadas para a Criança, Diferenças nas Igualdades, entre outros, agraciada com o título de cidadã campineira. É a nossa professora, doutora Mari Gandara. Antes da próxima homenageada, eu vou contar uma particularidade. A Mari conseguiu fazer eu e Humberto Panzetti vestir colanzinho. Ela falou que iria dar 0 na prática e aí nós não íamos passar. Tivemos que fazer uma coreografia com colanzinho. E eu não esqueço isso, Mari. Hã? Até hoje, você deu continuidade a isso. Você é malvada, hein? A sapatilha eu não usei. Próximo homenageado é como esportista. Boa homenagem do vereador Marcelo Silva ao único piloto de Campinas da Fórmula VE. Em sua estreia já soma 2 pódios e 1 vitória, ocupando a 3ª posição no Campeonato de Fórmula VE Open 2025. Com trajetória iniciada no kart e destaque em testes de alto nível. Busca ingressar à Fórmula Delta como passo estratégico para
consolidar-se entre os principais pilotos do país. Seu grande objetivo é chegar à Porsche Cup Brasil, unindo disciplina, visão empreendedora e potencial de retorno para as marcas que o apoiam. Sucesso não é por acaso, ele é fruto de dedicação total, disciplina extrema e da coragem de sempre dar o melhor de mim, dentro e fora das pistas. Não existe atalhos ao topo. Essas são as palavras do piloto Felipe Ricoi. Tá rapidinho, tem 1 hora. Foram homenageados 30 profissionais de educação física com mérito. Foram homenageados beneméritos. E entidade benemérita também. Então nós temos aqui o hábito de dar a palavra a um representante dos profissionais de educação física homenageados. E numa conversa breve com várias pessoas, escolheram você, minha professora. Vem cá, Abel. Abel. Não, tem que ser aqui em cima. Ela queria falar lá de baixo. Boa noite a todos. Obrigado pela homenagem, não só a minha, né? Mas todos os profissionais que estão aqui. É uma profissão que a gente abraça mesmo e vai em frente. Eu estou há 50 anos dando aula de educação física, principalmente natação, e sei que todos que estão aqui também abraçaram essa profissão como pela vida toda, e a gente vai em frente e não desiste nunca. Somos brasileiros, é isso aí. Tá bom? Muito obrigado ao vereador, tá? Que faz dessa casa a nossa casa essa noite. Tá? Muito obrigada. Pelos beneméritos, vou chamar aqui para dar, porque a gente ia chamar uma profissional de educação física, mas eu vou chamar alguém que milita com muita veemência ao esporte. Vem cá, vem dar suas breves palavras, Leia, por favor. Está fim que eu retire sua premiação. Boa noite a todos. Em nome do vereador Marcelo, saúdo as autoridades da mesa, professor Rialdo. Saúdo todos os integrantes do CREF. Parabéns a todos nós que fomos homenageados. Um grande abraço a vocês e que vocês sigam em frente com a educação física e que não desistam. Vamos continuar em frente. Esse prêmio, para mim, é de uma alegria imensa, de uma gratidão que vocês não têm tamanho. Por não ser professora de educação física, sou advogada, especialista em direito esportivo. Já defendi muita gente aqui em jogos. E a minha alegria, a minha satisfação, eu não sei como dizer isso a vocês o tamanho. Mas eu gostaria de dividir esse meu prêmio com o meu pessoal que eu vivo no dia a dia do esportes, Clube Campineiro de Regatas e Natação, através do meu presidente, o César Reolon, os diretores que aqui estão, a minha família,
todos os professores, através do professor Ronaldo, meus amigos, minha turminha do vôlei adaptado, que também vieram me prestigiar. Então, o esporte é minha vida e sempre foi. A minha gratidão para vocês é imensa. Agradeço de coração. O meu carinho para vocês sempre terão. Obrigado, muito obrigada. E para encerrar as manifestações, antes de voltar as palavras à mesa, vou matar saudade de ter aula sua. Mari? Mas eu não quero uma aula de 50 minutos não, viu, Mari? Uma aula curtinha. Vem cá, não vai judiar ela fazer eu dançar, gente. Eu tinha um pino na coluna, não conseguia. Tem uma dificuldade. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de ser contemplada nesse momento com essa homenagem, porque eu fiquei muitos anos na PUC, eu recebi alguns prêmios na minha vida por esses trabalhos todos que a gente faz, os festivais que a gente fazia na PUC e tantos outros. Eu sou de Sorocaba, eu vim para cá para cursar a faculdade de Educação Física da PUC. E depois a cidade me acolheu de braços abertos. Mas não foi só a cidade, a própria universidade também me acolheu de braços abertos e me deu a oportunidade de estar aqui nesse momento. Então foi lá que eu fiz um curso maravilhoso, criei o Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente, que eu tenho aqui presente, a Juliana, uma deficiente visual, que foi a primeira aluna do meu grupo de deficientes. Então, estar aqui para mim é um momento muito especial, porque eu acho que foi uma construção, não foi um momento, é uma construção que leva a gente a chegar nesse momento, fazendo esse pequeno discurso. Então, eu quero agradecer a todos vocês e principalmente a todos os alunos, né, que dificilmente colocavam o colã, a malha, o leg, né, mas que acabaram me trazendo nesse púlpito aqui. Muito obrigada e boa noite. Nós agradecemos o professor Paulo Sabioni pela condução das entregas e parabenizamos todos os homenageados desta noite. Com a palavra agora, o vereador Marcelo Silva para suas considerações finais e para declarar encerrada esta cerimônia. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer ao cerimonial da casa, agradecer a toda a minha equipe, né, que se dedicou muito para esse evento, para que tudo transcorresse da melhor forma possível, ao CREF. Então, pois bem, declaro encerrada a presente reunião na Câmara Municipal de Campinas, que homenageou nossos queridos profissionais de educação física, já convidando todos para a foto final. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Vão com Deus. Pessoal, homenagem. Com a premiação, vem aqui na frente. TV Câmara, Campinas. Qual a diferença de gripe e resfriado e quanto tempo dura cada uma delas? Gripe é uma infecção das vias aéreas causada pelo vírus influenza. E ele tem 3 subtipos, o A, o B e o C. Resfriado geralmente são causados por outros vírus, como o adenovírus, rinovírus, né? E o vírus